bom dia, meus queridos ouvintes, meus irmãos que estudam comigo a palavra de Deus. Hoje vamos dar início a um novo estudo. Vamos estudar o livro de Gálatas, um livro muito bom de se ler, gostoso, delicioso, onde o Espírito Santo ministra os nossos corações. É um livro curtinho, amados, e eu quero fazer uma introdução. Esse livro de Gálatas, ele tem 6 capítulos deliciosos de ler, uma comida maravilhosa que vai fazer muito bem ao nosso espírito. E eu quero compartilhar com vocês, né, desse novo estudo. E o autor desse livro é Paulo, e ele foi escrito, né, aproximadamente 53 a 57 anos depois de Cristo. Amém? E aqui nós vamos aprender princípios para a nossa vida diária, né? A Bíblia fala aqui no livro de Gálatas que nós devemos nos aproximar de Deus pela graça e não por meio da lei, né? E ele fala que nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos rejeitar todo o legalismo e abraçar a graça de Deus em todas as áreas das nossas vidas, né? Então, ele fala para nós que nós devemos andar no Espírito e não na carne. É muito bom. E Paulo, ele trata aqui, né, que desse assunto que é tão importante para nós como filhos de Deus, como crentes, da graça de Deus, nesse livro. E muitas pessoas, generalizando, né, porque a gente está estudando, muitas pessoas, elas tentam, né, tendem e tentam se aproximar de Deus através da lei. O que significa simplesmente fazer o que é certo, né? A lei nos ensina isso, que devemos fazer o que é certo e obedecer às regras do cristianismo. Isso se chama legalismo. Então, aqui em Gálatas, nos ensina que nós devemos nos aproximar de Deus pela graça. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático nessa carta, que é simplesmente, amados, o poder de Deus que opera em nós, que faz com que nós desejemos, queiramos obedecer a Deus e que nos capacita a fazê-lo, porque em nós habita o Espírito Santo. Ao contrário, o legalismo, ele nos ensina que obedecemos a Deus por obrigação. E a graça nos ensina que nós obedecemos a Deus por amor. O legalismo nos estimula a agir certo pelas obras da carne, que enquanto a graça nos capacita a sermos pessoas justos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que opera em nós. Então, ao longo da nossa vida, né, e ao longo dessa carta aqui aos Gálatas, que o apóstolo escreveu para a igreja de Gálatas, nós vamos encontrar dentro desses capítulos palavras de encorajamento, para que eu e você, ao invés de andarmos na vontade da nossa alma, da nossa carne, para que nós possamos andar, irmãos, no Espírito. E para andar no Espírito, nós precisamos, amados, convidar o Espírito Santo para estar conosco, entrar nas nossas vidas, pedir ajuda a Ele em todas as situações, em todas as circunstâncias. Então, aí nós vamos ser capazes de viver de um modo que agrade a Deus. Eu vou dizer a vocês, como eu digo para mim mesma, sem a ajuda e a capacitação do Espírito Santo, todos nós, sem exceção, somos entregues a nós mesmos para vivermos da melhor forma que pudermos, segundo as nossas próprias forças, atitudes, pensamentos, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos poder viver tranquilos, em paz, relaxados e parar de lutar na força do nosso braço, do nosso conhecimento, e vamos poder desfrutar dessa vida abundante que Jesus Cristo veio trazer para nós.
Então, enquanto nós formos estudando esse livro de Gálatas, eu quero orar e pedir ao Espírito Santo que a maravilhosa graça de Deus se torne cada vez mais real, mais abundante, mais poderosa nas nossas vidas, na sua vida, e para que todos nós sejamos capazes, sabe, de viver nessa graça e andar nessa graça, no poder, amados, do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta a vocês, né? Você já chegou a pensar que Deus não podia ou não queria usar você por causa da sua vida de pecado, por causa do seu passado? Então, se você observar durante todos os estudos dessa carta, ninguém mais do que o apóstolo Paulo, que perseguiu a igreja de Cristo, queria destruir a igreja primitiva, ele recebeu a graça de Deus, ele recebeu o perdão de Deus. E ele reconheceu que foi Deus. Nós vamos estudar isso nesses 6 capítulos. Ele reconheceu que foi Deus que lhe deu o seu ministério, que deu a ele toda a autoridade, independente, amados, de qual tenha sido o passado dele. E eu quero deixar aqui bem esclarecido para você que Deus também quer usar você, quer usar a mim com o mesmo poder. E o apóstolo fala para nós que não é pela força, não é pelo legalismo, mas é pelo poder de Deus, pela graça de Deus, que eu e você somos capacitados a sermos justos, porque Jesus nos justificou, somos justificados pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa introdução para começarmos o estudo do livro de Gálatas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí vamos logo em seguida, amanhã, vamos estudar o primeiro capítulo. Amém? Deus abençoe.